professor Glemes tem aqui na estrada com os profs mais uma aulinha e, logicamente, sobre corrente elétrica, dispositivos elétricos. Bom, olha só, lembrando que se você esqueceu alguma situação relacionada à parte eletrodinâmica, você vai dar uma olhadinha aí na aula sobre corrente elétrica, introdução à corrente elétrica, beleza? E lá a gente já estudou algumas coisas relacionadas a dispositivos elétricos. Mas hoje, em especial, nós vamos analisá-los um por um, passo a passo. Bom, então, quanto aos dispositivos elétricos, são equipamentos que nós vamos colocar no nosso circuito. A princípio, nós vamos analisar o circuitinho simples. Professor, e quais são esses dispositivos elétricos? Primeiro, para funcionar, qualquer circuito para funcionar, como eu já falei para vocês aí na aula anterior, nós precisamos o quê? De uma DDP, de uma tensão, de uma voltagem. Então, nós vamos representar a nossa pilha, a nossa bateria, como nós já sabemos. Então, desta maneira aqui, isto é a representação da sua pilha. Ou seja, isto aqui vai ser o nosso gerador, é quem vai fornecer a energia para que o meu circuito funcione como um todo. E este gerador nós vamos representar aqui que ele vai ter uma DDP, que eu represento pela letra U, que será a nossa voltagem, tá? Então este aqui, vou colocar aqui, é como se fosse a nossa pilha, a nossa bateria, é aquilo que vai fornecer a energia para o meu circuito funcionar, ok? Consequentemente, quando você liga um circuito, assim como nós temos em casa, nós temos o que nós chamamos de interruptor, que é esse aqui, eu não vou mostrar, mas você vai perceber o que é interruptor. Ó, interruptor, opa! Opa! Ou seja, o interruptor é aquilo que interrompe a corrente elétrica ou faz com que haja o fluxo de corrente elétrica quando você ligue, que nós vamos chamar de chave. A nossa chave, a representação da chave é algo assim. Isto é a chave que nós vamos representar por CH. CH será a nossa chave. Ou seja, é o interruptor. Quando ele está aberto, ele está desligado. Quando ele está fechado, ele está ligado. Nesse momento, aqui no estúdio, a chave está fechada. Ela permite a passagem de corrente elétrica. Chave aberta, chave fechada. Aberta, fechada. Ou seja, isso que vai permitir a passagem ou não da corrente elétrica, aquilo que vai ligar ou não o seu circuito elétrico. Estamos entendidos? E também nós podemos colocar no meu circuito elétrico alguém que vai utilizar a energia, que a princípio nós só vamos analisar assim. Você pode ter uma lâmpada, por exemplo, você pode ter um aparelho que vai usar a energia elétrica, que nós representaremos pela letra R, que vai ser uma resistência. Tá? Será uma resistência elétrica. A princípio, nós não vamos analisar ainda a fundo a respeito da resistência elétrica, mas eu quero que você entenda que isso pode ser a representação de uma lâmpada, por exemplo. Quando você liga lá uma lâmpada no seu circuito, esta lâmpada oferece uma resistência à passagem da corrente elétrica, que nós veremos aí na sequência, e consequentemente emite luz e assim por diante. Mas por enquanto só a representação disso, beleza? Assim como também nós podemos colocar dispositivos de proteção no meu circuito elétrico, assim como nós temos no carro, como nós temos em casa, por exemplo, também e assim por diante. Fala assim, professor, quais são os dispositivos de proteção? O primeiro deles pode ser representado dessa maneira aqui, vou colocar o nome, é o fusível. É fusível, não fuzil, tá? Fuzil não, é fusível. O que é o fusível? Ele é um sistema de proteção do meu circuito elétrico. Ele serve para que se der algum problema, algum curto-circuito, ele queime, não o aparelho que está ligado, tá?
Então, moçada, o fusível, ele vai mais ou menos assim, eu vou tentar desenhar para vocês. Tem vários tipos de fusíveis, mas tem um que ele é uma capinha de vidro aqui, uma capinha de vidro, e aqui na pontinha ele é metal, correto? E aqui dentro você vai ter um fiozinho bem fininho ligando as extremidades disso daqui. Aí a hora que vai passar a corrente elétrica por este fusível, se der algum problema no seu circuito e essa corrente elétrica for muito alta, que possa danificar o aparelho elétrico que tem na sequência, sabe o que acontece? Arrebenta esse fiozinho aqui no meio. E aí interrompe a passagem da corrente e daí vai proteger o aparelho que tem na sequência. Isso aqui tem no carro, tem no videogame, na nossa casa tem fusível. Antigamente tinha, mas hoje a nossa casa usa de um outro artifício de proteção, que é o tal do disjuntor, né? Todo mundo já ouviu falar, aí na sua casa, muito provavelmente, tem um ou vários disjuntores. O disjuntor, ele funciona da seguinte maneira: ele tem duas lâminas no seu interior, que nós chamamos de lâminas bimetálicas. São lâminas que estarão presas uma à outra, e porém elas serão de materiais diferentes, ou seja, elas dilatarão de maneiras diferentes. Então nós teremos uma lâmina aqui, e esta lâmina estará presa, eu vou chamar esta lâmina de lâmina 1, e estará presa a uma outra lâmina, lâmina 2. Elas são condutoras de eletricidade. E esse dispositivo vai estar ligado no meu circuito de tal maneira que aqui será um fio que liga a entrada da corrente elétrica para a sua casa, por exemplo. E aqui você vai ter aqui um terminal onde essas duas lâminas estarão encostadas nesse terminal e a corrente elétrica vai para a sua casa. Então a energia, a corrente elétrica vem do poste de luz, passa pelo disjuntor e vai para a sua casa, correto? Se por um acaso, deve ter acontecido com vocês, ligou vários aparelhos eletrodomésticos e de repente, o que acontece? Muitos aparelhos, como por exemplo o chuveiro, o ferro elétrico, o forno elétrico, ou a secador de cabelo, de repente cai o disjuntor. O que é cair o disjuntor? Como teve um excesso de corrente elétrica, o disjuntor, a função dele é proteger a sua casa. Ou seja, essas lâminas elas vão começar a esquentar. E quando elas começam a esquentar, elas estão presas uma à outra. Só que, por exemplo, essa laminazinha que eu fiz em vermelho, a minha lâmina 2, ela vai começar a querer dilatar mais do que a lâmina 1. E vai fazer o quê? Se ela não consegue dilatar mais, ela vai fazer o quê? Começar a entortar para um dos lados. Então essas duas lâminas aqui, como elas estão presas, a hora que essa lâmina vermelha querer dilatar mais do que a preta, ela não vai conseguir. Então ela vai começar a fazer o quê? Entortar. Então ela vai fazer isso daqui, ó. Ela vai entortar e vai desfazer a ligação. Tá vendo? Logicamente, porque ela vai ficar maior, né? Ela vai dilatar, vai aumentar o seu comprimento e vai desfazer a ligação, interrompe a passagem da corrente elétrica e aí não tem perigo, protege a sua casa, não tem perigo que os fios derretam, causam um curto-circuito ou algo assim. Aí você espera um pouquinho até esfriar e vai lá e liga o disjuntor novamente para que volte a funcionar os equipamentos. Estamos entendidos? Esses são alguns dispositivos elétricos que podem aparecer no nosso circuito simples. E o que é circuito simples, professor? É o que nós veremos agora. Então, moçada, o circuito simples, ele é formado por isso que vocês estão vendo aí, beleza? Ou seja, ele vai ter uma fonte de energia que vai ser a nossa DDP, que é a pilha, a bateria, que é a nossa tensão, que vai oferecer uma certa voltagem, beleza? Vai também poder aparecer no seu circuito a chave, né? O tal daquele dispositivo que liga e desliga, né? Que é a teclinha de luz lá. E também eu posso ter uma lâmpada, por exemplo, que vai ser a nossa resistência elétrica. Estamos entendidos? Bom, o que acontece? Então, a hora que eu ligar o meu dispositivo, que é a chave, né? A hora que eu ligar o interruptor, a chave, a lâmpada vai acender, vai passar corrente elétrica
por esse circuito elétrico e vai acender a lâmpada e vai ser uma alegria, porque a lâmpada vai acender. Porém, consequentemente, a bateria está fornecendo uma certa quantidade de energia. E através desse circuito simples, moçada, é isso que nós vamos analisar a respeito da energia. Você fala assim, professor, quando a gente fala em energia, a energia consumida, quanto de energia você consome na sua casa, por exemplo? Você dá uma olhadinha aí no seu talão de luz, a energia que você consome? Pois então, no seu talão de luz a energia aparece em quilowatt-hora, por exemplo. Mas você sabe que a unidade de energia no sistema internacional é o joule. Quando nós formos medir a energia, você sabe que isso daqui, como unidade no sistema internacional, no SI, nós vamos utilizar o joule, beleza? Mas nada impede de aparecer lá em quilowatt-hora, como aparece lá na sua conta de luz. Você fala assim, professor, mas então eu vou poder medir a energia que vai passar pelo meu circuito elétrico? Claro que vai. E como que faz isso? Bom, primeiro nós vamos medir a energia através da definição de potência. Lembre-se que quando nós falamos a respeito de potência, você não pode esquecer que a definição de potência... Opa! Errou! A definição de potência é dado por energia em função do tempo. Isto é a potência. Eu quero calcular a potência, eu pego a energia e divido pelo tempo. Tanto que você já percebeu que nos seus aparelhos eletrodomésticos aí na sua casa, cada aparelho eletrodoméstico tem uma certa potência. O secador de cabelo, lá os 2000 watts de potência. O micro-ondas, se você ligar o teu micro-ondas normal para fazer um aquecimento normal, você liga o micro-ondas, aí quando ele estiver funcionando tem um botãozinho na frente do painel escrito potência. Aperte aquele botão, segura aquele botão apertado, ele vai aparecer 100 watts, que é a potência naquele momento. Ou se tiver no modo descongelamento do micro-ondas, a potência que aparece ali é um pouquinho menor, tá? Porque ele vai aumentando gradativo e assim por diante. Todo aparelho eletrodoméstico tem a sua potência, que é a energia dividida pelo tempo. Então, se eu quero calcular a energia consumida, é fácil. A energia consumida, simplesmente eu vou passar esse tempo multiplicando. Então será a potência do meu aparelho eletrodoméstico vezes o tempo que eu estou utilizando. Por isso que eu falo para vocês, quando você vai utilizar um aparelho eletrodoméstico de maneira geral, o chuveiro elétrico, né? O chuveiro elétrico, em geral, ele tem uma potência bem grande, tá? Se ele tem uma potência bem grande, quanto mais tempo você utiliza, mais energia eu vou consumir. No nosso caso, do nosso circuito aqui, logicamente a energia consumida não vai ser tão grande assim, porque a pilha ela vai ter aí uma DDP, uma voltagem baixa. O que você for ligar para a pilha, uma lâmpada pequenininha dessas, tem uma potência baixa, 2, 3, 4 watts, né? O chuveiro tem lá 5.500 watts. Então, logicamente, a energia consumida pela minha pilha vai ser bem menor, correto? Mas na hora que nós vamos utilizar essa energia consumida, eu vou falar para vocês que a unidade que nós vamos utilizar para isso daqui, a potência você vai utilizar em watt e o tempo você vai utilizar em hora. Então, será o watt-hora, correto? Porém, como de maneira geral a energia consumida é um valor bem elevado, nós vamos utilizar um múltiplo, que é o quilowatt-hora. De maneira geral, é esta unidade que nós vamos utilizar aí para calcular a energia consumida pelo meu aparelho. Quilowatt-hora. Lembrando que o quilo vale 1000. Aí você está se perguntando, professor, beleza, para eu calcular energia, mas não é joule. Energia não é joule. Então vamos fazer o seguinte, vamos transformar esse quilowatt-hora, não é quilowatt por hora, tá?
é quilowatt-hora, não quilowatt por hora, quilowatt-hora, ok? Vamos transformar isso em joule, porque joule é sistema internacional, isso aqui é o nosso sistema usual. E dá para transformar? Claro que dá. Eu vou tirar o circuitinho daqui, vai embora o circuito, e vamos transformar este quilowatt-hora em joules. Como que eu vou fazer isso, professor? Olha só que legal. Nossa, que legal, professor. Meu Deus. Quando você tem 1 kWh, correto? Isso aqui equivale a quanto? Vamos por partes, tá? Como assim, professor, por partes? Primeiro, quando eu falo para vocês 1 quilo refere-se a 1000. 1 quilo é 1000. Quando eu coloquei watt é unidade de potência. Watt é unidade de potência. E você não pode esquecer que potência é energia divididos pelo tempo. E energia é joule, tempo é segundo. Então, quando eu coloco watt, é a mesma coisa que joule por segundo. Que eu vou falar para vocês. Uma das coisas muito importantes em física. Muito importantes em física é você não esquecer que watt é a mesma coisa que joule por segundo. Watt é a mesma coisa que joule por segundo, ok? Pois bem, se eu sei que watt é joule por segundo, e a hora? Bom, uma hora tem 3.600 segundos. Ou seja, 1 kWh equivale, olha só o que eu posso fazer. Corto o segundo com o segundo, fica 1000 vezes 3.600, que é a mesma coisa que 3,6 vezes 10 a sexta joules. Estamos entendidos a situação? Então eu transformei 1 kWh equivale a 3,10 a sexta joules. Belezinha? Aí logicamente você pode se perguntar, professor, tudo bem, tudo muito bonito, parece ser muito fácil, mas eu sempre vou ter a potência do meu aparelho eletrodoméstico? Em geral, se for um aparelho eletrodoméstico, vai. Mas muitas vezes em exercício ele pode não fornecer essa potência para você. E professor, e se ele não fornecer a potência? O que eu faço? É simples, tem uma equaçãozinha para você achar a potência. Eu vou apagar rapidinho. Apaguei. A potência de um circuito elétrico, moçada, você pode, caso ele não forneça para você, você pode calcular a potência como sendo π. No seu circuito, olha que fácil, π. A potência é π. Ou seja, como eu falei para vocês naquele circuitinho simples que eu mostrei anteriormente, você pode ter a sua corrente elétrica. Não esqueça que o I é a corrente elétrica. E vou falar mais uma vez para você, se você esqueceu de alguma situação, de algum detalhe sobre circuitos elétricos, DDP e corrente elétrica, volta e dá uma olhadinha lá na aula sobre corrente elétrica e introdução. Então, o I é a sua corrente elétrica e o U, não esqueça que a partir de agora nós vamos chamar apenas de DDP ou tensão, tá? Professor, é a voltagem? É a voltagem, mas de maneira geral, ele não vai trazer como voltagem, ele vai trazer ou DDP ou tensão, tá? Que realmente é a nossa voltagem, mas não é esse termo que ele usa. Então, se você tiver a corrente e tiver a DDP, a corrente elétrica no seu circuito e tiver a DDP, você acha a potência. Com a potência e o tempo de funcionamento do teu aparelho, você efetivamente vai calcular a energia consumida em kWh primeiro, que é um sistema usual. Caso ele peça um sistema internacional, é só você fazer a regrinha de 3 e vai ser uma alegria. Estamos entendidos da situação? Bacaninha a aula? Show de bola, moçada. Obrigado pela atenção de vocês. Não esqueça, antes de você fechar esse vídeo, dá um like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e siga a gente lá no Instagram. Qual o Instagram, professor? Sim, aquele que vocês conhecem na estrada com os profs. Espero vocês na próxima aula. Um grande abraço, beijo no coração. Tchau.